Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor Deus, que se encontra aqui. Obrigado, Senhor Deus, por nós estar aqui, Senhor, por nós estar vivos, por nós estar em pé, pela nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa vida que o Senhor proporcionou a cada um de nós, e permanece de pé, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, te agradeço. Porque muitos, Senhor, não tem o privilégio que nós temos aqui, Senhor, de estar em pé, com saúde, Senhor. Que abaixo das tuas cores, Senhor Deus, a importância da nossa vida é a nossa saúde, a nossa coragem, a nossa habilidade de se comover, Senhor, para nós trabalhar, para manter o nosso lar. Muito obrigado, Senhor Deus. Por isso eu te agradeço, Senhor, pela minha vida e a vida dos irmãos. E, Senhor, eu te peço, Senhor, que eu sempre peço nas minhas orações, que o Senhor venha nos dar força, Senhor. Que o Senhor venha nos restaurar, Senhor, sempre. E nós sabemos, Senhor Deus, que nós vamos errar, Senhor, até o fim. Nós estamos sujeitos, Senhor, nesse mundo, a nossos erros, a pecar, a fazer coisas que nós não devemos, Senhor. Mas eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha nos restaurar cada dia, Senhor, que nós errar. Cada dia, Senhor Deus, que nós não vier de acordo com os teus caminhos, com a tua palavra. E o Senhor nos dê força, Senhor, para nós nos corrigir. E o Senhor nos dê força, Senhor, para aquele irmão, o nosso povo, corrigir cada um de nós que errar, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a nós não sentir vergonha de contar para o irmão as nossas fraquezas, aquilo que nós fomos atentados, Senhor. O mais grave que seja, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor sempre nos dê coragem. Porque, Senhor Deus, tu sabe que nós não podemos, Senhor, ter vergonha do nosso irmão, de contar coisas que nós cometemos errados, Senhor. Porque assim, Senhor Deus, nós vamos ter ajuda, Senhor. Nós vamos ter com quem, Senhor, ora por nossos erros, pela nossa ostentação. Tu sabes, Senhor Deus, que nós nascemos e se criemos, Senhor, e vamos viver até o fim, Senhor, convivendo com o mal, com as coisas ruins, com as tentações que o mundo nos oferece. Mas eu te peço, Senhor, por cada um de nós, que o Senhor venha nos encorajar, Senhor, que nós faça com que nós confiemos em Ti, Senhor, sempre, todo dia e toda hora, Senhor. Faça com que, Senhor Deus, nós tenhamos força, Senhor, para vencer as coisas ruins que vão acontecer com nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a cada um de nós. Eu sei, Senhor Deus, que é difícil nós permanecer, Senhor, 100% fiel. É muito difícil, mas nos ajuda, Senhor Deus, a nós se manter em alerta. Nos ajuda a nós ser vigilantes da nossa vida, da vida do nosso irmão. Nos ajuda, Senhor Deus, porque não é fácil. Nós somos tentados no nosso trabalho, nas nossas casas. Erramos com as nossas famílias, com quem nós trabalhamos. Mas eu te peço, Senhor, misericórdia, cada um de nós, nas nossas vidas, Senhor, para que nós venhamos conhecer os nossos erros, para que nós venhamos conhecer que nós erramos, para que nós venhamos conhecer que nós exaltamos, Senhor, com nossos irmãos, com nossos conhecidos, com pessoas que nós trabalhamos. Nos ajuda, Senhor, a nós controlar nós mesmos, Senhor. Essa ira que foi criada dentro de nós, Senhor, porque Tu nos deu o Espírito, Senhor, e a alma, mas a nossa carne são contaminadas, Senhor, desde o início, Tu sabes, Senhor Deus. Nós temos que ser fortes, Senhor, para combater, Senhor, o tamanho da força que a nossa carne tem. E eu te peço, Senhor, misericórdia por cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor, que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém, Senhor.
Cântico 9:29. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és sombrio, Rio das vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte despertada, traz vida ao coração. O Rei Davi, quero te adorar, minha alma clama a ti, Senhor, em adoração. Majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. 36, na mesma parte. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarei. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarei. Aleluia, te louvo, pois sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, página 8. Peraí, viu? Página 8, 24. Onde lindo ao mesmo eu encontrar a eterna glória que hoje dá lutar. Gozo e alegria posso então eu sentir. O Jesus Cristo já está por mim. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, Jesus virá, mas outra vez aqui. E todos juntos
Ele veio ao mundo para ser nossa paz. Foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi feita de amor. Por isso canto pelo nosso Senhor. Jesus virá, mas outra vez aqui. E todos juntos, em Salvador cantemos todos pelo nosso Senhor. Cantemos todos, Ele é nosso Senhor. Na mesma página 23. É bastante para mim a tua graça, receber a salvação e o perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante pra mim a tua graça. Irmão, página 11:50. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos de Deus. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o e eu guardo. Quebra minha vida e me faça
Amém. Pode sentar. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possam prevalecer em nossas vidas. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 João. Primeira carta de João, capítulo 1. 1 João, lá no finalzinho, quase em Apocalipse, muito próximo. Primeiro João, capítulo 1, a partir do versículo 1. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Versículo 2. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Glória a Deus. Que bom que o Senhor se preocupou com nós. E João, quando fala do seu Evangelho, ele fala do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora que João, na sua carta, ele vai mostrar o Verbo encarnado. Ele está falando aquilo que ouvimos. Eles ouviram do próprio Senhor Jesus. Aquilo que vimos. Eles olharam para a face de Jesus. E Jesus sempre disse: aquele que me vê, vê ao Pai. E que interessante. Aquilo que apalpamos, aquilo que tocamos. O Emmanuel, Deus conosco. Deus tomando a forma humilde de homem, sendo servo. Deus que sai do seu trono e anda no meio e entra a multidão. Aquele que é tocado, aquele que é apalpado, aquele que é sentido. Imagine João se reclinando e deitando ali no ombro de Jesus. Imagina os discípulos tocando, abraçando, sentindo Jesus. Imagina aquela mulher do fluxo de sangue. E o pensamento dela foi esse: só apenas eu tocar, pegar, sentir nas suas vestes, eu serei curado. É esse Deus que nós cremos e confiamos. Não Deus, como a mitologia grega fala, que está longe dos nossos olhos. Não Deus que é inacessível ao ser humano. Nós temos um Deus verdadeiro e único e poderoso que tem o seu trono, mas se porta com cada um de nós. Nós somos tão minúsculos no meio da terra. Nós somos tão insignificantes, falando em termos materiais, tamanho no meio do universo. Agora você imagina Deus nos contemplando, nos conhecendo. É como você olhar para um formigueiro e você vê aquela rua de formiga e encandeia o seu olho e você não consegue discernir quem é quem ali. Assim somos nós, assim é a criação aos olhos de Deus. Às vezes a gente vê aquelas filmagens desses lugares muito populosos, a câmera fica em cima, as pessoas indo e voltando, parece um formigueiro, e às vezes não tem como você conseguir identificar
identificar uma pessoa ali. O que é que cada pessoa está pensando, o que é que cada pessoa está sentindo naquele momento. E Deus nos conhece pelo nome. Deus sabe do nosso mais profundo. Esse Deus poderoso e verdadeiro, o Verbo, Ele vem para o meio de nós, como sendo um de nós, tocado, apalpado, chorou, dormiu na cama do Pai, o ser humano, em carne como eu, como você, com integridade perfeita, porque ele tinha acesso ao Pai, não de uma forma diferente, entenda. Imagine eu e você que em carne, Jesus, nós não vemos isso nas Escrituras. Ele subia ao céu, ele não se retirava do nosso meio para ficar a sós com o Pai, conversar com o Pai. Jesus falava com o Pai da maneira humana que nós temos que fazer, em oração, em súplicas ao Pai. Era assim. Paulo fala de um homem que subiu e viu coisas inefáveis. Jesus aqui, esse Jesus que era tocado, que era visto, que era ouvido a sua voz, irmãos, como era a voz de Jesus? Já pensou? Como é que seria a voz daquele homem? Às vezes eu fico vendo uma pessoa mansa falando, é uma pessoa educada, e eu fico com aquela inveja de virar a minha arrogância, minha brutalidade, de não saber falar, agir. Às vezes você vê uma pessoa educada e mansa, numa tensão, num desequilíbrio total, ele trata tudo de uma forma pacífica, a voz dele é suave, o toque da mão dele é uma coisa diferenciada. Eu fico imaginando Jesus dessa maneira, como é a expressão de Jesus. Às vezes nossos olhos, o irmão disse que quando eu fico com a boca fechada, é demonstração de zanga. Mas será que Jesus tinha esse aspecto, essa agressividade no olhar? Eu fico imaginando a maneira que Jesus lavou os pés de Judas. Já pensou? Às vezes, quando nós estamos com raiva da pessoa, a gente vai pegar uma coisa da mão dela e entregar, a gente rebola com agressividade, puxa, toma, não toca nem na mão da pessoa. Vai fazer com agressividade, aquela arrogância humana. Imagina Jesus se drobando de frente de Judas e pegando ali nos pés dele com a mão, levando a toalha na bacia com água. Imagina o carinho que Jesus fez isso com aquele que o traía. E sabe quando eu e você sentimos e percebemos que alguém nos traindo, aquela revolta, aquela angústia tomou conta de nós não suportamos aquela pessoa. Muitas pessoas passam pela outra barroando, chutando, escravejando, porque nós somos pessoas físicas, de toque, de olhar, de ouvidos. Esses são os sentidos do ser humano. E Jesus foi assim. Aquele que era ouvido, imagina a voz de Jesus conversando com as pessoas, ensinando. Imagina o olhar profundo de Jesus em cada pessoa e conhecendo o coração de cada um. A Bíblia fala, naquele momento que eu estava lá, que a mulher foi, lavou os pés, Jesus já conhecia o coração deles. Mas Jesus, como homem, conhecendo a intenção mal do outro, ele tratava todos com amor e carinho. O toque. É tão importante isso, que no meio de uma grande multidão, quando Jesus sente aquele toque diferente, ele diz: alguém
tocou em. E a Bíblia narra que o discípulo disse: mas Senhor, é sem lógica, Senhor. Está todo mundo te apertando. Senhor, que conversa é essa? Alguém tocou em mim? Então, o que vai saber que foi que tocou? Então, irmãos, esses sentimentos que eu e você temos como pessoas foi tudo aquilo que Deus em carne fez. Imagina a doçura de Jesus, o comportamento dele. De onde é isso? Aquilo que ouvimos, a voz de Jesus. Aquilo que nós vimos, aquilo que eles enxergaram, o comportamento de Jesus, no momento do barco lá, tudo talvez desgovernado, gritando, alguns lá, não sei, praguejando, murmurando. E Jesus estava o que lá? Tranquilo. Ao ponto de dizer, não se importa. Essa era a reação de Jesus em qualquer situação. Ali mostra naquela passagem que às vezes, no momento de turbulência de nossas vidas, nós nos desesperamos. E antes de clamar a Deus e confiar, nós já temos cometido muito pecado através da nossa boca, através do nosso comportamento, através da nossa agressividade. Mas Jesus está lá, no controle de tudo. E o comportamento de Jesus era notório no meio de todos. Era visto, porque todos viram, todos contemplavam sua majestade. Eu e você, irmão, não tivemos esse privilégio. Talvez a gente pense que se tivesse visto, nós teríamos sido diferente de Pedro, que negou, ou de Judas, não. Não seríamos, porque eles não conseguiram. Porque isso depende daquilo que a gente vê no momento que toca. Imagina os ensinamentos de Jesus e muitos não se converteram. Imagina, não tinha nenhuma prova contra Jesus e muitos disseram: crucificam, matam. E ele estava lá. Certa vez aqui nós já falamos, imagina na crucificação, um disse e reconheceu o poder de Jesus, a majestade, e lembrou do reino dele, onde muitos pensavam que aquele reino estava acabado. E um disse: eu quando entrar no teu reino, ele percebeu que ali não era a derrota de Jesus. Mas quando o outro continuou com a incredulidade, a dureza de coração, Jesus respeita a sua vontade e não faz nenhum apelo, não dá nenhuma pregação para ele diferente, porque ele já tinha pregado, e respeita a decisão formada daquele homem. Porque aquele homem viu, como o outro da cruz disse, esse aí não fez nada, e o outro estava lá. Mas assim o outro ainda não aceitou. Por que eu penso que eu seria diferente daquele que levou lá? Talvez não. Então, irmãos, nós vemos aqui a expressão de João. João, ao que a gente vê, foi aquele que talvez tivesse mais aproximação, contato. Tem passagem que diz que ele reclinava e Jesus estava lá próximo, ele falava juntamente. Imagina você amanhecer o dia com a presença de Jesus. A gente vai para o interior ou uma visita, você vê a alegria da pessoa quando os recebe. Imagina a alegria daquele povo quando Jesus estava na casa dele. Alguns patentaram, como teve um lá, mas outros com aquela mulher, quando soube que Jesus estava lá naquela casa, ela foi sem vergonha nenhuma na cara, e ela, sendo mal falada, ela entrou ali. E naquela reunião onde Jesus estava sentado, onde todos estavam até bajulando, querendo tentar Jesus, com perguntas, aquela mulher, ela toca em Jesus. Ela lava os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos.
Nós temos, irmãos, um Deus acessível. Nós temos um Deus que vai na casa de Pedro e naquela oportunidade ele cura as casas de Pedro. Nós temos um Deus que quando o fariseu chama ele para jantar, e Jesus sabia que ele talvez não fosse converter, queria tentar. Jesus não nega aquele pedido. E às vezes a gente seleciona as pessoas que nós vamos se aproximar ou dar a minha vida naquele momento para ela. Não, mas eu vou na casa da mulher não, porque ela não quer nada com Deus, ela me chamou lá, mas sabe, eu não vou. Jesus fazia isso. Ao que nós vemos não. Jesus, quando vê Zaqueu preocupado em ver ele se oferece e diz: Zaqueu, vai, convém hoje eu estar contigo, entrar na tua casa, cear contigo. Ele se oferece. E ele entra na casa de Zaqueu. Agora você imagina aquele homem discriminado, rico, onde muitas pessoas não tinham acesso a Zaqueu por medo, de julgamento, e não aceitavam. Muitos se sentiam muito superior a Zaqueu. Mas Jesus, ele adentra dentro da casa de Zaqueu, e aquele homem fica: rapaz, esse homem que todo mundo diz que é santo, perfeito, que ele próprio diz que é o rei, por que ele quer conversar comigo, que sou traidor da nação, sou cobrador de impostos? Por que esse homem tem um relacionamento comigo? Aí você imagina a valorização que Jesus deu para Zaqueu, onde ninguém o valorizava. Até o ponto de o próprio Zaqueu se levantar e dizer: olha só, se eu tenho um defraudado, devolvo 4 vezes mais. E sabe, uma opinião própria, muitas pessoas relatam que Zaqueu cobrava mais. Pelos cálculos e pelo ele ser uma pessoa perdida, porque Jesus disse que ali teve salvação, e uma vez se voltou, acredito que ele só cobrava. Eu acho que pela matemática, se ele roubasse, imagina só, vou roubar no Cláudio, o Império Romano manda roubar 10%. Eu cobro 20%, fico com 10%. Se de cada pessoa roubar só isso aí, para eu devolver 4 vezes mais, eu não tinha tirado. Fora metade da cultura, isso que dá por fora. Fora metade que dá por fora. Pelos cálculos, não sei, eu acredito que ele cobrava o jogo. Mas era um traidor da nação. Muitos faziam isso, cobravam além. Mas pelos cálculos de Zaqueu, eu não sei. Mas isso não é o ponto é que Jesus teve um contato direto com Zaqueu. Jesus falou com Zaqueu, se aproximou de Zaqueu. Zaqueu também escutou Jesus. Talvez o cumprimento lá naquele tempo não fosse aperto de mão, era até ósculo santo, você sabia disso? Era comum naquele tempo, naquela parte, o ósculo era tipo um abraço e se aproximar a face. Não sei se foi assim a chegada de Jesus ao cumprimentar Zaqueu, mas existia um contato, existia uma aproximação. Eu me lembro que quando foi na pandemia, até o Marco, ele foi lá na casa minha, eu estava indo ali, aí tinha aquele negócio de não pegar na mão, e ele chegou, eu estava conhecendo ele, e ele quis pegar na minha mão, ele me pegou, e aquele medo, sabe, e eu também. E ele disse: rapaz, o problema desse negócio, até falou palavrão, é isso. A gente não tem mais um contato, você fica com medo. E sempre essas coisas existiam. Agora imagina o tempo de Jesus. A aproximação de Deus com a criatura. E é Deus que se aproximou. Foi Ele que buscou o contato. Foi Ele que buscou esse relacionamento vivo e íntimo
com nós, comigo, com você. Talvez hoje você possa se sentir assim, desprivilegiado, por não ter tocado, não ter ouvido, mas nós temos, irmãos, essa confirmação desse homem que ouviu, viu e tocou, e passou para mim e para você, e hoje nós temos a palavra, nós sentimos o silêncio de Deus. Romanos fala que a natureza expressa Deus, não tem como negar. Talvez nós não vimos o Deus encarnado, mas a imagem do Deus invisível é expressa no meu irmão. Amém. Hoje nós temos Jesus na vida do irmão. É tão bom quando a gente vem e o irmão vem, porque eu vejo Jesus, eu vejo a alegria. É tão bom quando o irmão está aqui. A gente fica leve, tem um irmão que privilégio, porque nós ouvimos o irmão, nós enxergamos e nós tocamos. E hoje, na igreja, nós fazemos isso com Jesus, através da vida, do relacionamento que nós temos um com Jesus. Esse é o Deus, essa é a imagem do Deus poderoso e acessível que nós temos. Emmanuel, Deus conosco. Deus sempre buscou um relacionamento com o povo. Quem se lembra do princípio, lá em Gênesis, o que é que Deus fazia? Passeava todo dia. Ele ia visitar, ele ia passear. E ali ele tinha um contato com quem? Com Adão e com Eva. Existia um contato, existia um diálogo, existia uma conversa. Deus, desde o princípio, irmãos, quer estar na minha e na sua vida, quer estar nos abraçando, nos sentindo e quer que nós venhamos nos sentindo. Essa é a vontade de Deus para todo sempre, com a vontade dele. É que nós venhamos nos desapegar desse corpo, dessa matéria corruptível, e que os nossos corpos se tornem corpos incorruptíveis para sentirmos eternamente no mesmo corpo glorioso do Senhor, a presença do Senhor eternamente. Mas com um contato que eu não sei, você não sabe, porque o contato precisa de corpos, e é por isso que é pregada a ressurreição. Temos o Espírito, Deus é Espírito, mas nesse Espírito Deus consegue, de alguma forma que nós não sabemos, criar corpos, porque corpos se aproximam, se chocam, tem um contato, tem uma intimidade profunda. E Deus, irmãos, sempre quis isso com a sua criatura, com a sua criação. Essa é a vontade do Pai, que eu e você, no corpo glorioso, nós não sabemos, mas venhamos escutar, ver e tocar no Senhor. O corpo glorioso, o corpo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Essa é a promessa, irmãos. Nós, mais uma vez, nós encarnamos, mas assim como foi no princípio, o homem está vendo a face do Senhor. O maior desejo de Moisés era ver Deus face a face. Ele tinha o desejo de estar cara a cara com Deus, de olhar para o olho de Deus, olhar para a face de Deus e conversar com Deus face a face. Isso é interessante. A ousadia, a coragem, a falta de medo e o amor que ele tinha de ver Deus face a face. Isso demonstrava o coração sincero de Moisés com Deus, porque ele não tinha vergonha. Ele não tinha medo de olhar Deus com o olho no olho, face a face. E isso é o desejo dele, que esse vai ser o nosso desejo, irmãos, que naquele grande dia, quando o Senhor descer e resplandecer,
a gente não fique pedindo para as pedras se esconder a nossa cara, que a gente não fique se esconder debaixo de uma cadeira ou morrer lá dentro de uma casa ou por debaixo de uma cama ou botar alguma coisa, com vergonha de olhar a face de Deus, pois aquele que deve, assim como foi Adão, ele não teve coragem. Ele se esconder, sabe, irmãos, ali é a imagem do juízo. Ali é a imagem do juízo. Imagina só Deus vindo e procurando a igreja, procurando nós. É claro, de uma forma alegórica, eu estou falando, e nós escondidos. Escondido. Temendo, com vergonha de alguma coisa que nós ainda não nos consertamos e nem nos preparamos. E Deus querendo ver nós, querendo olhar a nossa face, querendo pegar em nós, e nós escolhemos. Assim vai ser o juízo. Muitos vão correr com vergonha, sem conseguir ver a face, sem conseguir olhar para a face do Senhor. E o pecado sempre fez isso. O pecado distancia o homem de Deus. Não dá para se aproximar. Não dá para olhar olho a olho. Não dá para abraçar. Não dá para tocar. Que possamos, irmãos, nos limpar, nos purificar no Senhor, na palavra dele, para que nós venhamos, irmãos, ter esse desejo de Moisés, de ver Deus face a face, de não ter medo, de que nós não venhamos nos esconder como Adão e Eva se esconderam, que nós venhamos querer tocar no Senhor, que nós venhamos querer escutar a voz do Senhor. Aquela mulher do fluxo de sangue quis tocar, mas ela tinha medo da multidão. Ela tentou se esconder, com vergonha e medo. Mas ela não resistiu quando Jesus insistiu. E ela se acusou e disse quem ela era. Quando ela se liberta daquilo, ela consegue olhar Jesus face a face. E aquele que foi começado na vida dela com a cura física, acredito que foi continuado. Porque naquele dia, aquela mulher teve um encontro com Jesus. Muitos irmãos, e todos que tiveram um encontro, uma aproximação com Jesus, tiveram suas vidas transformadas, ou para a salvação, ou para a condenação, como foi o caso dos dois malfeitores na cruz. Muito próximo. Na mesma situação, na mesma linha, todos criminosos. Jesus não, mas como criminosos. Nem maior nem menor. Crucificado igual ao outro. Cruz do mesmo jeito. Mesma tortura. Os mesmos soldados. Mas um teve a aproximação da salvação. Infelizmente o outro teve a aproximação da perdição. Deus, irmãos, Ele está querendo ter um encontro comigo e com você, de afeto, de sentir. Talvez não seja desse, talvez não, com certeza não é nesse corpo corruptivo, mas Ele nos espera, mais uma vez. E nós vamos dar o testemunho eterno. E nós conseguimos ver o Senhor, escutar o Senhor e ter apalpado o Senhor. Não sabemos como vai ser isso nesse povo, mas que possamos, irmãos, vivenciar e ter essa alegria que João teve de dar esse testemunho, que anunciou para mim e para você. Amém? Amém. Que Deus seja louvado em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor, ficar de pé, que Deus possa estar nos conduzindo. Santo Deus, amado Pai, Deus soberano, Deus maravilhoso, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos concedido grandes coisas. Viemos aqui hoje, Barroso, com um propósito, Deus, de caminhar,
de bater em porta, calçada em calçada. Pessoas que já nos ignoraram, pessoas que já nos receberam antes, estamos com o propósito de plantar, Seu Deus, a tua semente aqui, Seu Deus, para que tu venha dar o crescimento do teu momento, Seu Deus. Mas, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, nós tivemos um momento maravilhoso entre irmãos, Seu Deus. Nós nos aproximamos, Seu Deus, e conversamos de coisas íntimas e que mexe com nós. Às vezes a minha fraqueza parece insignificante para o outro, Seu Deus, mas é aquilo que abala, que possamos entender que cada um de nós, Seu Deus, temos as nossas limitações, as nossas imperfeições, e o Senhor nos fez, meu Deus, incompletos. O Senhor nos conserva incompletos, meu Deus, para que possamos estar sempre completando uns aos outros, formando esse corpo que é Deus, meu Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a te buscarmos e não deixarmos, Senhor Deus, e ter o desejo ardente de te conhecer face a face, sem medo algum, meu Deus. Claro, precisamos nos purificar, precisamos nos santificar, precisamos renunciar a nossa vida aqui na terra e não amar o mundo, nem o que há no mundo, Senhor Deus. É muito difícil, mas, Senhor, faça o que for preciso nas nossas vidas, Senhor Deus, porque é muito melhor, Senhor Deus, entrar no céu, Senhor Deus, no paraíso, faltando um olho, do que entrar no inferno com os 2 olhos. Muito melhor, Senhor Deus, estar contigo, Senhor Deus, faltando qualquer membro dos nossos corpos, Senhor Deus, do que estar com todo o corpo perfeito, Senhor Deus, na perdição eterna. Que venhamos, Senhor Deus, acreditar e confiar, Senhor Deus, no teu amor sobre nossas vidas. Abençoa o Barroso, abençoa a nossa vizinhança, abençoa a dona dessa casa, da sua filha, que reside aqui, abençoa as crianças a qual as nossas esposas, Deus, estão evangelizando, Senhor Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deixa eu irmão, tu tirou? Eu nem dei pra tu tirar, eu era me boy. Diz, irmão.